Antes de gastar dinheiro mudando a sala de estar, eu preciso te contar uma coisa importante. Talvez o problema não seja o que falta, e sim o que está sobrando. Por isso hoje a gente vai falar sobre 10 coisas bem comuns, muito presentes na decoração da sala da maioria das pessoas, mas sem perceber, acabam deixando o ambiente sem graça. Aqui não existe regra rígida. A ideia desse vídeo é te ajudar a fazer ajustes simples e transformar sua sala em um lugar mais bonito e funcional. Se alguma dessas coisas te faz feliz, deixa ela continuar tendo lugar aí na sua sala. Eu sou a Fábia e agora sim, vamos começar mais um Você Decora. Para começar a dar uma cara nova para a sala, a gente precisa olhar direto para o sofá, porque ele costuma ser o maior destaque do ambiente e acaba influenciando todo o resto. E aqui tem uma situação muito comum, o sofá cinza. Ele é prático, combina com tudo, não dá dor de cabeça na limpeza e por isso virou o queridinho de muita gente. Só que justamente por ser neutro, a gente acaba exagerando nas almofadas coloridas. Vai colocando uma de cada cor, uma estampa diferente, outra que achou bonita na loja e quando percebe, o sofá simplesmente desapareceu no meio delas. O problema fica ainda mais evidente quando essas almofadas já estão murchas. Mas calma, que aqui tem solução. Começa usando menos peças e pensa sempre em números ímpares porque o visual fica mais leve e organizado. Um jeito legal é colocar 2 de um lado, 2 de outro e uma no meio, sem exageros. As almofadas velhas não joga fora não. Junta o enchimento delas e transforma em uma só. Coloca uma capa nova, que isso já vai economizar dinheiro. E na hora de escolher as capas, pense em uma textura. Pode ser 2 de linho, 2 de algodão e uma no centro com material especial como veludo ou até um macramê. Essa mistura deixa o sofá mais elegante e o ambiente muito mais bonito. Independente de como seja o modelo, tem coisas que quase todo mundo usa. Uma delas é a capa no sofá. Eu sei que na internet tem um monte de capas que prometem embelezar o sofá, mas na verdade algumas ficam muito largas, o tecido não tem estrutura e o sofá fica sem forma com cara de improviso eterno. Se você não abre mão da capa, quem sabe pensa em uma manta bem colocada. Existem várias formas de usar manta como aparece na imagem. Escolha a sua favorita e teste. Você vai ver que já muda o sofá sem graça na hora. Ok, resolvemos o sofá. Agora vamos ver as paredes. Aqui o detalhe são os quadros. Mas não é nem o quadro em si, e sim a altura e o alinhamento. Quadro torto, pequeno ou alto demais acaba com qualquer sala. Anota aí que tem um jeito certo de pendurar os seus quadros. Sabia que a gente percebe quando algo está fora do lugar? E quando isso não acontece, o espaço parece estranho sem a gente saber explicar o motivo? Um truque simples é imaginar uma linha na altura dos olhos e usar isso como referência. Quando os quadros se organizam melhor, a sala já muda de nível. Agora vamos para a próxima dica. Outra coisa muito comum, ainda falando de paredes, é deixar a parede principal da sala completamente vazia. E aqui entra uma ideia simples de decoração, o ponto focal. Você já ouviu falar? Ponto focal é aquilo onde o olhar vai naturalmente quando você entra no ambiente. É o centro das atenções da sala. Quando ele não existe, o espaço fica perdido. Esse ponto pode ser na parede, como num quadro maior bem posicionado ou numa composição simples de quadros. O que não funciona é deixar a parede vazia por medo de errar. Quando você define isso, a sala sobe de nível e começa a parecer pensada, organizada, mesmo sem gastar muito com decoração. Mas se tem algo que estraga a sua sala, é o que eu vou falar a seguir. Aqui vem uma coisa que acontece em muitas salas. Tem informação demais misturada. Às vezes você tem um sofá bem moderno, aí do lado uma mesa rústica pesada, um espelho super clássico, uma luminária industrial, tá tudo junto. Separado isso até funciona, mas tudo ao mesmo tempo cria aquela confusão. E não é sobre seguir um estilo engessado, é só escolher um estilo principal. Por exemplo, se o sofá é mais moderno, deixe os outros elementos mais limpos, com madeira clara ou linhas simples. Se você ama o rústico, ótimo! Traz isso no móvel principal e suaviza o resto. Quando a gente faz isso, a sala fica mais organizada visualmente e muito mais gostosa de ficar. Agora um ponto bem atual e muito comum. Tecnologia sempre aparecendo demais na sala.
Fios soltos atrás da TV, controle espalhado pelo sofá, roteador piscando em cima do rack. Tem tudo à vista. Claro que a tecnologia é necessária, ninguém vive sem ela. O problema é quando ela vira a protagonista do ambiente. A sala começa a parecer mais um escritório improvisado do que um espaço de descanso. E só de esconder os fios, colocar os controles dentro de uma caixa bonita, levar o roteador para um canto mais discreto, já muda muita coisa. A tecnologia continua ali funcionando, mas sem roubar o clima de aconchego da sala. E antes de continuar, só um recadinho rápido. Seu like e a sua inscrição fazem toda a diferença para eu continuar trazendo conteúdos que deixam a casa mais leve e bonita. Se já é inscrito, me dá um oi aqui e me diz de onde você fala. Eu adoro saber quem está aí do outro lado. Quando a gente fala do rack da TV, o erro mais comum é querer colocar tudo ali em cima. Porta-retrato, lembrancinha, vaso, caixa decorativa, tudo disputando atenção com a tela. E aí a sala começa a parecer menor e até cansativa. O jeito mais fácil de acertar é pensar em menos peças e mais espaço. Uma regra simples é escolher só 3 objetos no máximo. Um mais alto, como um vaso, uma escultura, e outros mais baixos, pode ser uma vela ou uma caixa bonita. Deixe um espaço vazio entre eles, porque esse vazio também é decoração. Se quiser colocar algo afetivo, coloque uma peça só, bem escolhida, como um porta-retrato. Assim o rack para de competir com a TV e dá um ar muito mais organizado. E falando em pesar o ambiente, a gente precisa conversar sobre as cortinas e tapetes. Evite aqueles tecidos escuros demais. E sabe por quê? Quanto mais escuro um objeto, menos luz ele reflete, isso faz a sala parecer menor. Mesmo quando o tecido é bonito, a cor acaba puxando o espaço para baixo, absorve a luz e deixa tudo com o ar fechado. Na prática é fácil de perceber. A mesma sala com uma cortina clara parece maior, mais fresca, mais convidativa. O tapete também. Tons claros ou médios ajudam a iluminar, organizar melhor e ainda mantém a elegância. Não precisa ser tudo branco, tá? Bege, areia, cinza claro, fibras naturais, tudo isso já transforma a sensação da sala sem precisar trocar os móveis. E se você quiser, aqui nesse QR Code, eu deixei alguns itens da loja do canal que podem te ajudar nessa fase. Tudo escolhido com muito cuidado para funcionar de verdade numa casa real. Agora vamos para a dica 9. Isso é muito comum nas salas. A almofada é azul, o tapete é bege com vermelho, a cortina é marrom escura, o quadro é super colorido, muitas cores brigando entre si. E aí nada conversa com nada. No fim não tem um ponto de destaque porque tudo quer parecer ao mesmo tempo. Mesmo com a casa arrumada, o olho cansa e a sala passa aquela sensação de confusão. Um exemplo simples que salva a decoração. Se o sofá é bege, você pode repetir esse mesmo tom num tapete neutro e usar uma cor só para dar vida, num quadro, uma manta, almofada ou algum objeto. Quando a gente reduz as cores e repete os mesmos tons, a sala muda na hora. Fica mais organizada e até mais elegante. Se você gosta de cor, 2 ou 3 cores bem usadas resolvem a sala inteira e ainda deixam tudo mais fácil de combinar depois. E por último, o piso frio. Ele é prático, fácil de limpar e você não precisa trocar, tá tudo certo. Mas quando ele fica sem tapete, sem nenhuma textura, a sala perde aconchego e ainda dá aquele eco chato. Às vezes não é falta de móvel nem de cor, é só isso mesmo. Um tapete bem escolhido já resolve bastante coisa. E aqui entra um ponto importante sobre tapete. Cuidado com os de pelo alto. Eles até parecem aconchegantes, mas na prática dão um trabalho para limpar e visualmente podem sim pesar o ambiente. O que costuma funcionar muito melhor são os tapetes de pelo baixo. Eles deixam a sala elegante, atual e muito mais fácil de manter no dia a dia. Outro detalhe é ter menos desenho. Tapetes muito estampados ou cheios de informação brigam com o resto da decoração. Os lisos, com textura ou desenhos bem sutis, ajudam a unificar o espaço e facilitam qualquer combinação depois. Ainda tem muitos detalhes para a gente falar, então se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, sala de estar. E não esquece de me dizer de onde você fala. Agora fica por aqui e escolhe um desses episódios que tá na tela. Nos encontramos no próximo Você Decora. Até mais!